eu falei para vocês que o terceiro bloco valia a pena vocês continuarem assistindo, porque vocês vão ter mais uma visão de um especialista, de um grande especialista, uma pessoa que eu admiro muito, porque ele une a praticidade com a ciência e toca tudo muito rápido e tudo muito perfeito. Ele é humanista, uma pessoa extremamente humanista, mas é um expert na sua especialidade e ele é um intensivista com uma capacidade de experiência ímpar no que ele faz. Ele é o responsável pela gestão clínica da Santa Casa, e nós cuidamos de uma região toda, não é só de Barretos, mas é uma figura. Eu falo que vocês vão gostar porque ele sabe explicar de uma maneira sempre levando um pouco as coisas mais no lado da brincadeira, mas com muito embasamento científico. E ele vai poder também dar sua opinião agora para mim e para o Paulo, da maneira profunda que ele está se cuidando, porque, queira ou não, a Santa Casa é o que recebe as emergências, a urgência, é um complexo difícil demais, mesmo que só tenha a porta aberta para uma região, não é para o Brasil inteiro, mas ele vai poder explicar o que é a missão dele lá e como que ele está enxergando essa missão. Eu estou reiterando de novo que eu, como leigo e como captando todas as mensagens dos meus gurus, né, eu estou definindo que o único conselho que eu quero dar para todas as famílias é o isolamento. Absoluto isolamento para passar essa tempestade. E no isolamento em casa, rezem. Cada um na sua fé, na sua religião, peça que Deus possa nos enriquecer. Quando você tem humildade de pedir ajuda, Ele estende a mão. Cezinha, eu vou começar por você. Você vê a nossa intimidade, já chamando de Cezinha, porque ele é um querido. Ele leva a coisa sempre com muita seriedade, mas com simplicidade. Como é que você pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo em casa, de que maneira você se organizou na Santa Casa, se você está obedecendo todas as ordens do Paulo na área de infecção, ou você criou algum projeto paralelo? Como é que é a nossa Santa Casa? Bom, Henrique, tem uma sabedoria popular aí, fala que nos momentos de crise que a gente conhece as pessoas, e eu, apesar de estarmos aí numa situação de tragédia, eu fico muito feliz que eu estou vindo da Santa Casa e a gente nota um engajamento das pessoas que é ímpar. As pessoas com uma disposição redobrada, tentando aí fazer o máximo e fazer de tudo para que a gente possa se preparar para enfrentar esse problema da melhor maneira possível. E com otimismo, com um pensamento positivo e com muita disposição para o trabalho. Na Santa Casa, nós somos um hospital eminentemente de urgência, então nós temos peculiaridades que são importantes porque nós temos patologias, aí, problemas, doenças de todo tipo, e essas doenças de outros tipos não vão deixar de estar na Santa Casa. Então nós vamos lidar com as infecções aí do coronavírus e também vamos continuar lidando com os outros problemas, lembrando que agora é um momento típico aí da gente ter dengue, a gripe influenza, que tem a A e a B. Esses casos continuarão a acontecer lá. Por isso, nós tivemos que tomar aí algumas medidas, e nisso assim, dá muito orgulho de fazer parte de uma instituição como a Fundação, porque nós conseguimos ter todo o apoio para ser ousados nisso. Por exemplo, nós vamos já suspendemos aí cirurgias eletivas, suspendemos a maioria dos atendimentos que possam ser postergados, atendimentos que a gente chama de eletivos, que são aqueles programados, que não têm uma urgência de serem realizados. Isso é prejuízo para a Santa Casa, por exemplo. Antes de qualquer posicionamento oficial, a gente já teve apoio da Fundação para a gente suspender isso, para não colocar nossos pacientes em risco. Dentro da Santa Casa, nós estamos isolando o atendimento dos pacientes que têm suspeitas aí de infecções aí, de problemas gripais. Esses pacientes eles são atendidos em outro setor para não ficar junto aí dos pacientes que têm outros problemas de saúde, que são pacientes vulneráveis. E nós ajustamos uma série de ações para que a gente possa ter esse cuidado adicional que a epidemia exige. Desde o modo, por exemplo, de entubar um paciente para colocar no respirador artificial, a gente tem que usar medicações diferentes para não deixar o paciente tossir, filtros no ventilador, o modo como o médico se paramenta para ele não contrair a infecção, haja vista que nós temos que preservar esses profissionais para atender o máximo de pessoas possível, então ele tem que ter um cuidado redobrado
não só pensando na família dele, mas em pensar em continuar sendo útil para atender os demais pacientes. Alguns critérios aí para realização de exames, desinfecção de máquinas, tudo isso foi adaptado para que a gente consiga fazer frente aos cuidados aí dos pacientes sem expor os outros pacientes que são debilitados a contrair aí o vírus. E uma medida que ela é uma medida, digamos, peculiar da nossa região, uma medida diferente de que outros lugares estão fazendo, que é uma coisa muito arrojada da Fundação, que é de isolar os casos de internação no Hospital Nossa Senhora. As outras atividades do Hospital Nossa Senhora estão sendo interrompidas para a gente concentrar os casos de internação lá. Isso tem um valor de um peso gigante. Imagina, por exemplo, você ter vários pacientes debilitados internados na Santa Casa e você internar mais um paciente com coronavírus lá. Por mais que se tome todos os cuidados, a chance de contaminar esses pacientes debilitados ela é grande. Então foi tomada essa decisão que leva prejuízo para a Fundação, mas foi tomada sem titubear de transferir esses pacientes e internar no Hospital Nossa Senhora. Isso para a nossa região vai ser uma medida, foi uma medida que vai evitar muito que a gente propague aí a infecção. Bom, eu falei que ele falava rápido, vocês perceberam que não deu tempo nem piscar aqui para falar o que eu queria complementar algumas ideias para o Paulo me ajudar. Paulo, você viu que o Cezinha colocou muito bem a disciplina interna dentro da Santa Casa, o cuidado que nós estamos tendo de deixar que o paciente que chegar na entrada do ambulatório vai ser atendido com sintoma, ele já vai para outro lugar. Então, nós estamos tomando essa precaução e nós estamos todos reunidos aqui num programa que apresentamos toda a estrutura, a linha dorsal mesmo da sustentação desses projetos, para vocês levarem a sério o que nós estamos falando. Nós não estamos aqui fazendo o papel de fazer um programa para fazer marketing para ninguém. Quem está em Barretos e na região sabe tanto que nós somos sérios no que fazemos, e agora nós estamos sendo muito mais sérios e muito mais rígidos por causa dessa história. E aí que o Brasil inteiro que está nos assistindo possam também cobrar nos seus estados, nos seus municípios, essa virtude do isolamento. O isolamento é a chave da questão, para passar isso no momento que a tempestade passa, porque na hora da tempestade, se trouxer todo mundo para dentro do hospital, não tem instalação que vai suportar. É mais ou menos isso, Paulo? Correto, eu acho que a ideia é essa mesmo, o isolamento domiciliar, né, do isolamento em casa, e quando vai para o hospital, o isolamento no hospital. E só ressaltar que talvez cidade nenhuma tenha tomado uma atitude como foi tomada aqui por nós, essa de conseguir ter um hospital específico para atender só os casos de coronavírus quando esses pacientes precisarem de internação. Eu quero saber, então isso Paulo, é uma fundamental e os protocolos de atendimento em relação a todos os cuidados que esse paciente precisa receber enquanto internado. Eu quero fazer um gancho nessa história de ter um hospital isolado, porque, por coincidência, o Hospital do Amor, ele tem tantas estruturas e tantos projetos, hospital infantil, cuidados paliativos, hospital de câncer. Ele tem um lugar que é o colo da mãe, que chama Hospital Nossa Senhora. E esse Hospital Nossa Senhora é um projeto que veio dando suporte absoluto para a Santa Casa nesses últimos anos e agora vai dar um suporte para toda essa demanda, né? Que o Hospital Nossa Senhora está rodando com 70% do atendimento para suporte para a Santa Casa, que ultrapassou a capacidade de atendimento dentro das instalações da Santa Casa, e não tem dinheiro para fazer essas mudanças, essas reformas, essa história. Eu acho que de tudo isso que eu estou vendo, Cezinha, eu queria que você até analisasse o que eu penso. Será que não é a hora agora de todo governante, todas as pessoas enxergarem a necessidade de olhar realmente as instalações precárias, degradadas há mais de 50 anos, eu posso testemunhar, que a Santa Casa não tem verba de investimento do governo estadual, federal, municipal. Será que não é a hora de todos nós cobrarmos agora dos nossos políticos a virtude que eles têm que enxergar, a miséria que está a saúde pública nas instalações podres, como nós pegamos a Santa Casa podre, né? Estamos restaurando ela, reconstruindo ela com a ajuda de uma sociedade
que já fez um pedaço bom, mas falta muito, e sem o Estado não consegue sem o dinheiro. Então acho que é o momento de todos os nossos dirigentes, os políticos, refletirem sobre a maneira que encontra a saúde no país. Por mais que pode falar que o Brasil está diferente de outros países que têm uma saúde pública boa para inglês ver, porque nas instalações estão podre em todos os lugares que eu ando nesse país. E eu ando o país. Eu percorro mais ou menos 5 estados por ano e conheço o Brasil norte, sul, leste e oeste. E a nossa Santa Casa é o reflexo como outras daí, que estão aí no Brasil inteiro. Então, Cezinha, eu estou comentando o tanto que você viu, nós já melhoramos, mas como está a instalação nossa e como estão as dos outros que você conhece, né? Nossa, isso é fundamental de ser colocado. Imagina, por exemplo, que nós triplicamos o número de vagas de UTI da Santa Casa. Se não fosse, por exemplo, da nossa gestão, se isso não tivesse sido feito, hoje, por exemplo, nós teríamos uma capacidade muito menor de fazer frente a esses casos. E essa colocação é muito importante. Os gestores públicos têm que olhar para esses hospitais de referência, porque imagina o prejuízo econômico que essa epidemia vai originar agora. E nós temos muitas outras epidemias ali que estão latentes, estão a ponto aí de surgir. Nós estamos diante aí do coronavírus, mas a gente não pode esquecer que nós estamos na América do Sul com uma epidemia crescente aí de dengue, de casos de dengue, e com muitos pacientes vitimados já. Nós temos aí cada vez mais casos de influenza A e agora influenza B também, influenza B acometendo aí muitos pacientes. Então, essa é uma situação, a situação dos hospitais ela é calamitosa, precisaria olhar melhor para isso, até porque, se isso for feito com maior cuidado, maior carinho agora, vai evitar gastos muito maiores no futuro e evitar aí prejuízos que são irreparáveis, né, que são de perda aí de pessoas que a gente depois a gente não pode mais trazer de volta. Paulo, eu queria que você agora completasse essa visão que nós temos de tudo. Estamos terminando esse programa. Esse programa eu vou reprisar 2 domingos para as pessoas chamarem mais pessoas da família. Quem assistir esse domingo vai chamar para assistir no segundo domingo. Nós não estamos brincando aqui, nós estamos falando o que nós sabemos que vai acontecer, com a veemência que vai acontecer as coisas, e queremos proteger todas as famílias, queremos todas as famílias protegidas. Não é só quem tem dinheiro que tem que ter proteção, instalações para correr e ir atrás. O problema é a maioria das pessoas que são pobres e dependem do sistema público. Manda um recado de novo, Paulo, para as pessoas guardarem o que tem que fazer, e o Cezinha também pensa uma forma de explicar para as pessoas como é que tem que ir para a Santa Casa. Então, Henrique, só salientando que as instalações inadequadas, elas vão proporcionar infecção hospitalar. Isso não é um outro problema, que a pessoa se interna e acaba adquirindo infecção hospitalar. Por isso que é importante cuidar das instalações, como você cuida e como os outros gestores deveriam cuidar. A mensagem que eu queria passar, além daquelas que nós já falamos e vamos reforçar, que é o isolamento em casa de quem está doente, e ao isolamento das pessoas de risco também ficarem mais reclusas. E hábitos de higiene, higienizar as mãos, não compartilhar artigos. Uma coisa muito importante... A mão e o nariz, né? Lavar a mão, assoar o nariz, depois que assoar o nariz, e lavar a mão novamente. E outra coisa como nós estamos aqui, fazendo esse exercício aqui, passar o álcool gel para ficar muito perto das pessoas e tudo mais. E um recado, assim, o uso de máscara para quem não está doente não é recomendado. E uma preocupação muito grande é porque vão acabar as máscaras no mercado. E faltar para quem precisa. Isso, e para quem precisa não ter as máscaras. Então não usem máscaras como uma medida de prevenção. Ela não funciona, muito pelo contrário. Quando você está com a máscara, você leva a mão mais vezes ao rosto. E às vezes leva a mão ao rosto sem fazer a higienização das mãos. Aí você acaba se contaminando. Então é só seguir tudo isso que foi falado nesse programa, que nós vamos conseguir passar essa epidemia aí de uma maneira um pouco mais tranquila. Cezinha, dá um recado para as pessoas em casa guardarem a sua
suas palavras rapidinho. Então, é um momento de crise, eu acho que é a chance que nós temos aí de reinventar a nossa civilização. Eu acho que nesse momento é hora das pessoas aí se unirem para fazer tudo que for possível para evitar a propagação, e todo mundo tem que tomar o cuidado aí de refletir sobre as medidas, sobre tudo que eles podem fazer, e até coisas que não estão nas cartilhas. Pensa aí, se o seu vizinho não é o idoso, ele pode estar precisando de alguma coisa para comprar, e talvez seja melhor você emprestar para ele do que ele ter que ir no supermercado. Pensa que vocês podem ajudar aí voluntariamente a fazer máscaras de pano aí de algodão, que muitas pessoas aí vão ter falta de máscaras para pacientes aí que têm sintomas. Pense, hoje eu tinha um colaborador na Santa Casa que deixou uma criança de 9 anos, de 5 anos, sozinha em casa porque não tinha escola. Pensa, será que seu vizinho não tem crianças que podem não ter com quem ficar? Então, todas essas coisas as pessoas precisam refletir. É a hora de todo mundo se ajudar, todo mundo ser bastante humano, ter amor acima de tudo, porque nós temos tudo aí para sair dessa pandemia, poupando aí muitas vidas. A gente tem aí o caso do Japão, que por uma questão de engajamento da sociedade, a epidemia foi freada e a gente tem resultados muito bons lá, que é do lado da China, na contenção aí da propagação da doença. E na Santa Casa, nós vamos restringir visitas, esperamos que as pessoas tenham compreensão disso, e muitas vezes, assim, pessoas que tiverem sintomas não vão visitar pessoas doentes. Nós vamos tentar frear isso na recepção, mas as pessoas têm que ter consciência disso, que nem sempre vai ser possível detectar todo mundo. E isso ser feito na sua casa, isso que é o mais importante, não é só na entrada do hospital e no nosso serviço. Mas o principal que eu quero terminar esse programa dizendo para vocês é que todo tempo que você possa ter mais tempo para si próprio, comungue com Deus, reze e peça a Deus a sua misericórdia por nós, porque Ele é Pai e Ele estende a mão na hora que nós precisamos. Mas tem que rezar em intimidade com Deus, agradecer a Deus o que já nos deu e que nos dê agora uma solução para passar esse momento tão difícil como nós vamos passar. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por assim